Bom dia, crianças. Bom dia às mães de família. Bom dia aos pais de família que estão sobre a terra. Pessoal, esse vídeo vai para toda a nossa humanidade por causa que é um nós sabemos que nosso mundo ele é composto de 9,5 milhões de pessoas. E o que eu estava falando para nós, pessoal, é se a gente conseguisse voltar ao passado, os pais, as mães de família, aqueles pais que dirigem a sua família, né, com muito trabalho, com muito sacrifício, suor no rosto e ensina as coisas para os seus filhos, eles estão protegendo a sua família e cuidando dos seus interesses e principalmente cada um do seu jeito, né, pessoal? As criancinhas que ficam no mundo, elas nascem inocentes, né? E nós sabemos que o nosso Criador, ele dá a permissão para nós, que nós fazer a nossa parte, que Deus já fez a parte dele, é de como a gente voltar ao passado, que é o que preocupa nós, como seres humanos, nossa humanidade, por exemplo, nascer, crescer, pegar uma idade que a gente fica muito avançado, que a gente não consegue fazer nossas necessidades, ir no banheiro, fazer um almoço, ou lavar uma roupa, ou cuidar de si próprio, do seu corpo, né? E o que eu tava falando para vocês é uma coisa que eu aprendi quando eu era criança, e só agora que eu estou expondo, é de como a gente voltar novamente ao tempo, né? Todos nós sabemos que existe três jeitos ou mais da gente voltar ao tempo, que é através da rotação, que a gente consegue, se a gente conseguir a velocidade de um flash, a gente volta para ontem, para a semana passada, para o mês passado, para o ano passado e assim por diante. E a gente encontra o nosso corpo nesse mesmo momento no passado e ficamos com dois corpos. E é interessante nós saber sobre a Terra, que a Terra ela abriga 9,5 milhões de pessoas, mas o dobro seria de 19 mil no presente, né? Nós sabemos que passou muitas pessoas pelo nosso mundo e todos estão no tempo, no passado, sobrevivendo no tempo, né? Até o dia que eles se foram, mas eles estão no passado ainda, né? E nossos maiores mentais, nossos mentores, os nossos leis, as nossas leis que abrigam que fazem as leis do mundo, a gente deveria pensar em como a gente voltar ao passado com a permissão de cada um de nós que nunca fizemos coisa errada com o seu próximo, a ficar e permanecer, né, pessoal? Nós sabemos que nossa rotação, a translação, consegue esse benefício para nós através que a gente tivesse uma nave para a gente ir, né? E voltar ao passado. As mães, se uma mãe nasce em 60, por exemplo, e tem seu filho em 70, ela volta em 65 com seu corpo novamente jovem e volta para 70 e 74, 75. Seu filho está lá vivinho da Silva e nunca interrompe nenhum espaço nem dela, nem do seu filho, nem do seu esposo, nem de suas famílias. Que as crianças são muito importantes, aprendem muitas coisas na escola, mas antes eu não tive professor para ensinar, nem para deixar as minhas ideias declaradas para todo mundo. E agora eu estou expondo para vocês ouvirem como é que seria a nossa parte no mundo, por causa que nosso corpo, ele é levado pelo tempo, formado pelos dias, né, que acontece é o seguinte, que a gente devemos saber estudar, aprender como voltar esse tempo, né? Nós sabemos que ontem teve uma origem e hoje nós estamos no presente passando pelo ontem. O que faz a gente voltar para esse movimento que fez o nosso ontem acontecer com hoje, a gente deve estudar para saber como a gente voltar sem interromper alguém que está sobrevivendo igual nós e o próximo, né? E principalmente Deus, né?
Existe a possibilidade, mas é com a permissão de Deus, que é o nosso Pai, nosso Criador. Ele é que dá a inteligência para nós conversar com nossos irmãos, com nossos filhos, com as crianças, com quem não pensa nessas coisas ainda, né? Para a gente deixar a nossa experiência, né? Para falar a verdade, pessoal, a gente consegue sim. É como a gente andar de moto, né? A primeira vez, ou quando a gente aprende os primeiros passos da gente, os pais não ensinam, as criancinhas, ou com 1 ano, ou com 1 ano e meio, elas aprendem a andar e os pais ensinam. Assim, nós aprendemos as leituras, né? As leituras, a gente aprende as experiências e são passadas nas nossas gerações. Essa possibilidade de acontecer essas coisas é por causa que a gente só tem esse planeta que Deus fez para nós, né? E as coisas, a terra e o mundo, ele obriga, no tempo ele obrigou esse tanto de gente a ficar, ele abrigou esse tanto de pessoas a ficar. Os que estão indo, os que vão, os que estão e os que estão chegando e assim por diante, né? E sabemos que todos estamos no tempo. E a gente consegue sim, pela nossa inteligência, voltar ao tempo que a gente querer e ficar todo mundo com alimentação, com nossa saúde, saudável, todo mundo perfeito e com a permissão de Deus, claro, né? Que as coisas só acontecem com a permissão do nosso Criador, que é nosso Pai, que entende melhor a gente mais do que qualquer outro ser. Fica com Deus, era essas questões que eu queria colocar para vocês. Os pais, para os homens fica mais fácil, né? Porque são homens, mas as mulheres conseguem ficar até com 2 corpos, cada uma que foi mãe, uma mocinha, voltando nesse tempo. Os pais também conseguem cuidar de si próprio e, e a gente consegue a, a ficar no presente, no passado, no futuro, não deixar só levado pelo tempo, né, pessoal? Levado pelo tempo é esperar que o presente nos aconteça, ele é assim. Vem o horário de almoço, vem o horário de conversar com as famílias, vem o horário da gente assistir a televisão, vem o horário da gente andar de moto ou de carro, ou fazer as coisas, as necessidades da gente, né? Ele é dirigido pelo hoje, pelo presente. E nós conseguimos, através desse presente, a pensar no ontem. E a pensar no ontem é saber como voltar para esse ontem. Era isso que eu queria deixar para vocês. Fica com Deus, um bom dia para todos os nossos irmãos sobre a terra.